de gente vai te criticar. Em nome de Jesus. Manda esse povo entende? Vai cuidar de sua vida. Fala, galera! Bruno Oliveira aqui na área. Sansão Seara. A gente já falou sobre o coach magnético, né, que era o Fernando Liberal, e agora a gente vai falar sobre o Pablo Marçal. E diante desse hype todo, Sansão, da galera falando e inclusive metendo o pau no cara, e eu disse, cara, eu vou assistir alguns vídeos do cara pra ver se faz jus meter o pau dessa forma aí, da forma que a galera tá fazendo. E a forma que ele tá viralizando, a gente vai comentar no vídeo de hoje. Quem é esse Pablo Marçal? Na verdade, ele tem toda uma história aí que ele conta, né? Tem a história verdadeira, Sansão, e tem a história que ele conta. De forma resumida, Pablo Marçal, ele é uma espécie de coach político e meio que pastor. Olha que combinação perfeita, Sansão. Coach político e pastor, né? Palestrante. E da forma que ele se comporta, o cara parece mais um profeta de Deus. E, enfim, ele é uma entidade divina, se brincar, mais do que Jesus. Eu conheci ele quando ele foi candidato a presidente. Foi o momento que eu conheci ele ali. Antes eu não conhecia, não. E aí eu comecei a descobrir ali os vídeos dele. E ele começou a viralizar, acho que para um público maior também. Acho que antes disso ele era mais uma bolha mesmo. E os primeiros vídeos que você viu dele, no caso, foi falando sobre política. Sim, eu vi muito os debates dele, falando sobre política ali, debatendo entrevista, coisas assim. E foi ali que eu conheci ele. Depois eu fui ver os vídeos do trabalho dele ali, de coach, das palestras, desses vídeos que viralizam. Eu vou ser sincero, eu me incomodo muito de ouvir ele falar, porque eu fico com uma impressão de que ele tá tentando me enrolar o tempo todo. Ele fica usando gatilho mental, ele fica usando estratégia literalmente o tempo todo, e isso me incomoda um pouco. Eu não gosto de assistir o Pablo Marçal por conta disso, porque eu fico o tempo todo identificando o que ele tá fazendo. Como ficar rico rápido. E ele faz literalmente o tempo todo mesmo, do início ao fim. Mas você acha que isso, só quem tem essa percepção de que o cara tá querendo enrolar é quem manja das técnicas, ou você acha que pro públicozão geral, a massa, soa como inteligente o que o cara tá fazendo? Cara, eu acho que para algumas pessoas soa inteligente, para quem sabe identificar, vai identificar, como a gente está fazendo aqui, e para a grande massa ele vai soar como golpista, porque as pessoas tendem a achar que tudo é golpe mesmo. Então eu acho que seria essas três. Pelos vídeos que eu assisti, cara, fica nítido a forma que ele se comporta. Eu não sei se isso ele faz de propósito, é uma forma de marketing dele, ou se o cara é maluco daquele jeito mesmo. O que é que tu acha, bicho? Cara, eu acho que ele não faz nada por acaso, tudo que ele faz é de propósito e visando ganhar alguma coisa sempre. É o que eu identifico nele ali. E eu acho que ele se acha mesmo muito, assim, ele acha que ele é o cara, porque provavelmente nos ambientes que ele tá, ele deve ser o cara para aquelas pessoas que estão rodeando ele. E o que fez ele viralizar, basicamente, foi ele humilhar os próprios clientes dele, né? As pessoas que vão para as palestras dele em público. E tipo assim, o cara pagou uma notaça, velho. O cara paga 5 mil conto, 3 mil conto pra estar numa palestra dele. E ainda ele diz assim, quem aqui tem coragem de fazer uma pergunta pra mim? Quem aqui tem coragem, né? Aí aparece um corajoso, ele faz... E tipo, o cara interrompe a pessoa o tempo todo. Uma das coisas que viralizou é que ninguém pode falar nada, contextualizar nada a pergunta, ele só quer o como. Diga como. Aí o cara, não, porque meu nome é como. Pergunte começando com como. Como eu posso, não sei o quê. Como, não sei o quê. Aí a galera quer contextualizar e o bicho corta, tira o microfone, chama a galera de prolixo, que chama a galera que... Enfim, ele humilha de fato a pessoa que tá ali no palco. Então ele meio que sobe no trono ali e ele mesmo se chama de rei, né? Tu já viu alguma coisa nesse sentido? Já vi ele falando algumas vezes que ele é o rei, que, enfim, tem de tudo dele, cara. Já vi de tudo dele por aí. E muitas vezes ele se coloca mesmo acima de todo mundo, e eu acho que ele acabou se colocando numa situação onde ele tem a necessidade de fazer isso e de fazer cada vez mais coisas que são absurdas e impressionantes, porque
digamos, a sensibilidade de o quanto ele é fodão da galera que acompanha ele vai aumentando, então ele tem que ficar aumentando também, tipo o efeito Velozes e Furiosos, que cada filme as coisas vão ficando cada vez mais mentirosas. Então acho que ele tá no mesma... Ele se colocou na mesma situação ali, então ele vai precisar ficar o tempo todo aumentando as coisas que ele diz e os feitos dele. E o interessante é que quando eu vi o Pablo Marçal pela primeira vez, eu achei ele muito inteligente. Mas assim, tipo, foi um vídeo curto que eu assisti dele falando uma coisa muito específica e eu achei interessante. Cara, o cara tem uma oratória massa, usa os gatilhos mentais de uma forma bem forte, mas eu não tinha lido nada sobre ele, eu não tinha visto as bizarrices dele, e depois que eu fui ver de perto ele, eu comecei a achar o cara um tremendo de idiota. Então assim, eu achei o cara interessante de início, e depois quando eu fui ver o cara de perto, achei um tremendo estúpido aí, que utiliza um marketing pesado, né, para poder aloprar, enfim, as pessoas gostam disso, né? As pessoas amam aqui no Brasil de ovacionar quem engana elas, né? Isso é a cara do Brasil, né? Quanto mais enganado for, mais as pessoas gostam de aplaudir esse tipo de gente. Tua primeira impressão sobre o Pablo é a mesma que você tem hoje, ou você teve uma pequena divergência? Ou sempre foi essa mesma coisa aí? Diz aí. Cara, sempre foi a mesma coisa, eu sempre me irritei. A partir do primeiro momento que eu vi ele falando, eu comecei a me irritar com ele. E isso não mudou em momento nenhum. Eu sempre achei que ele era forçado, que ele não tinha conteúdo nenhum, ele ficava o tempo todo só usando gatilhos mentais, estratégias ali de comunicação, de argumentação, e não entregava nada nunca. E eu sempre tive essa impressão dele, cara, desde da primeira vez que eu vi ele, que foi ali quando ele foi candidato a presidente, e depois eu fui vendo outras coisas. Mas eu nunca tive muita admiração por ele, não. Eu, em momento nenhum, cheguei a curtir o conteúdo dele. Eu gosto mais, assim, de ver os memes, de ver o que tá acontecendo, de ver a notícia, enfim. E quando eu fui pra trás, né, ver a história pregressa dele, só piorou. A minha opinião sobre ele só foi piorando. O Max colocou aqui, Pablo Marçal é goiano e praticamente foi expulso de Goiânia por ser charlatão, né? Então, é isso, né? Charlatão no Brasil aqui, ele vive bem, né? A gente sabe que existe uma impunidade muito grande para quem é charlatão. Principalmente quando a gente fala de direito, meu amigo. A maior parte da galera que é charlatão... Você já percebeu que existe um padrão, Sansão, no charlatão? Todo charlatão se esconde atrás do nome de Deus. Deixa eu só fazer uma observação. Não tô falando que toda pessoa de Deus é charlatão, não, tá? Mas todos os charlatões, eles utilizam o nome de Deus. É uma das características de um grande charlatão. E o segundo ponto, Sansão, é contar histórias de vida. Ai, porque eu fui pobre, porque eu fui da quebrada, eu fui não sei. E você nunca vê uma foto, uma comprovação que isso aconteceu. E conta histórias nas suas palestras, nos seus vídeos, impossível de verificar. Então são características de charlatão, né? Com certeza. Inclusive, uma máxima que você vai encontrar por aí, se você for convidado para alguma pirâmide, alguma coisa assim, e o líder estiver falando de Deus, é porque ela está prestes a quebrar. Fica essa dica aí para... Pois pronto. Pois eu confirmo essa informação de Sansão. Na verdade, eu participei de uma pirâmide, eu me lasquei nessa pirâmide. Eu pensei que ainda dava para tirar uma laminha ali e poder vazar, mas a queda foi rápida demais. E foi exatamente isso que você falou. Começou a falar de Deus e o negócio quebrou rápido demais, velho. Todo charlatão se esconde atrás do nome de Deus, porque a gente sabe que a fé no Brasil ela é comercializada e em nome de Deus tudo pode e não tem punição. Recentemente ele falou que fazia parte da viralização, que ele tem que contar uma história por semana, e meio que depois ele voltou atrás, dizendo que foi verdade mesmo, mas primeiro ele falou que foi mentira. Enfim, ele meio que se entregou aí. Mas eu acho que nesse momento ele tá fazendo uma estratégia parecida com a do Naldo, de ficar contando mentira pra virar meme e as pessoas ficarem falando dele. É isso que eu tô dizendo, ele tá forçando a barra aí, né? Sim, porque aí um monte de gente reage a ele e acaba conhecendo ele como a gente tá fazendo aqui. A gente tá bancando o idiota de falar dele e dar mais visualização pra ele. Quanto mais a gente fala desses caras, quanto mais a gente faz react, vídeo, quanto mais a gente tenta ganhar uma laminha aqui de audiência no hype do momento,
mas esses caras vão ficar famosos e ricos, e é isso que eles querem mesmo. Muito disso acontece porque não é só ele que está fazendo isso, muitos players aí estão incentivando as pessoas a publicar vídeos deles, por conta do custo de tráfego pago está muito alto, e a gente divulgando o vídeo dele vai abaixar o custo de tráfego. Meio que é por conta disso que muitas pessoas estão fazendo isso. Outros também fazem. O Thiago Finch também estava incentivando as pessoas a fazer corte dos vídeos dele. Inclusive, alguns até disponibilizam os cortes para a galera publicar. Então, é uma coisa que realmente está indo por esse caminho, porque muitas pessoas não conhecem ele, a gente divulga e acaba conhecendo, indo procurar, saber. Então, isso aumenta a base de seguidores e de potenciais clientes para ele também. Então, enfim, eu acho que é só uma estratégia mesmo, sinceramente. Para mim é bem claro a estratégia que ele está utilizando. É muito nítido que a estratégia do Pablo é o seguinte: eu prefiro que a galera fale mal de mim do que não falar. É melhor ser lembrado de qualquer forma do que nunca ser lembrado. Sim, e a galera que acompanha ele meio que já curte o trabalho dele, né? Enfim. E, sinceramente, eu não sei qual é o trabalho dele. Eu não sei o que ele entrega, não sei o que ele ensina. Porque eu só vejo ele falando coisas aleatórias. Eu nunca vi ele dizer nada. Ele fica falando coisas de bloquear você pra você ganhar não sei o quê. Ele só fala coisas genéricas, assim. Então eu nunca entendi exatamente o que ele entrega objetivamente. E eu sei que ele tem a palestra dele lá, mas a gente só acaba vendo o corte, né? E provavelmente eu só vou ver corte, porque eu nunca vou pagar 5 mil reais pra ir numa palestra dele. Ele vende curso. Todas essas palestras, tudo que ele faz na mídia, é para no final trazer a audiência para vender o curso dele. E ele própria palestra já é bem cara, né? Pronto. Agora que ele monetiza as palestras, né? Porque ele já tá famoso, mas ele teve um tempo que ele fez... ele teve uma jornada aí que ele fez várias palestras de graça aí. Se eu não me engano, foi 100, ou foi uma coisa nesse sentido, que ele saía fazendo palestras gratuitas. Porém, a gente sabe que não existe almoço grátis, né? A gente faz uma palestra gratuita, mas sempre direciona o público para quê? Para um produto. É igual as fórmulas do lançamento. 100% grátis, 100% gratuito, uma semana você vai aprender tudo de graça, mas no final eu vou te empurrar um produto. É assim que funciona, né? Com certeza. E é isso que ele faz. Cara, é incrível o quanto ele tem uma resposta pronta, Sansão. E ele praticamente não pensa, não raciocina sobre a resposta. É igual você perguntar: ô Bruno, o que é que tu acha sobre isso? E eu paro, penso, Sansão. E eu tenho aquele carregando, né? Ele não, o cara terminou e o bicho já tem uma resposta, tipo assim, prontinha e sensacional aos ouvidos de quem tá ali. Então, isso me leva a crer que tem algumas pessoas que são combinadas ali, velho, porque ele tem uma resposta muito pronta e muito bem elaborada para cada tipo. E não tem condição, velho. Todas as respostas do cara soa sensacional a plateia. Apesar que ele fala coisas genéricas, mas soa muito bonito e muito inteligente. Pode ser combinado, como pode não ser também, porque a gente tá vendo uma resposta sensacional, mas a gente também não tá vendo quantas outras não foram. Então, ele pode... Então, pode ser aquela história de que eu publico aquilo que foi massa e não publico aquilo que deu ruim. É igual a hipnose. Ele tem igual quando a gente faz hipnose. Ele tem um monte... Ele tá lá fazendo palestra, ele tá recebendo um monte de perguntas. A gente não sabe qual é a taxa de respostas incríveis que ele dá. Mas se você parar pra olhar quantas pessoas tem ali, quantas cortes você vê, ele publica uma parcela bem pequena dos cortes que ele tem ali dessas palestras. Sim, faz todo sentido. Então, talvez não seja combinado, não sei. Porque também nunca vazou, ninguém nunca expôs ele, ninguém nunca disse, ele me combinou. E eu acredito que a essa altura alguém já teria dito, né? Pela quantidade de polêmica que ele tem. Mas, eu diria que eu acho que não é combinado nenhuma, não. E ele tá ali há muito tempo, ele deve ter aqueles textos todos na cabeça já. E nem sempre, se você reparar, as coisas que ele diz depende muito da pergunta da pessoa. Então a pessoa pode fazer uma pergunta e ele dá a resposta que ele quiser, porque já estava pronta na cabeça dele. Porque na maioria das vezes ele que conduz a pergunta da pessoa. Ele fica lá interferindo e levando a conversa para onde ele quer. Então, não necessariamente ele está tirando uma resposta do nada. Então, eu acho que pode não ser combinado por isso.
E interessante é que quando ele não quer responder algo, ele, como você falou, ele leva a resposta para um lado que não tem nada a ver. Então, assim, o que eu acho massa no cara é essa habilidade de manipular as pessoas, cara. Entendeu? Não que eu faria isso, não que seria o jogo que eu queria jogar, mas foi o que eu achei interessante na jogada dele. Com certeza, cara. Eu não tenho nenhum problema com ele usar todas essas estratégias, né? Eu acho que o problema é quando você não entrega nada. E, cara, muitas coisas que ele faz se assemelha muito ao que a gente viu ali de pastores ali. Ele vende chave de papelão por 150 mil reais, ele vende garrafinha de água que o filho dele pegou ali, faz 10 mil reais, um monte de coisa aleatória, igual o pastor vendendo o ar do pulmão dele numa bexiga. E ele fica ali dizendo que vai dar acesso para as pessoas, e isso não quer dizer nada. E assim, ele já está lidando com pessoas, muitas vezes, que não são pobres. As pessoas que quem tem 150 mil para dar uma chave de papelão não é pobre, é uma pessoa que tem dinheiro ali. E muitas vezes, talvez a pessoa atribua a ele algum sucesso que ela teve ali, enfim. Eu não sei dizer por que as pessoas gostam tanto dele, porque tem toda uma construção, né? Meio que a gente pegou ele já feito. Então a gente tá meio engenheiro de obra pronta ali. A gente não viu a construção de base dele. Mas, basicamente, é isso. Eu só, assim, enfim, eu gosto da forma com que ele se comunica, eu só me incomodo porque eu fico reparando o tempo todo no que ele tá fazendo. E o que me incomoda realmente é a não entrega dele de nada nunca. Ele nunca responde nada, ele nunca entrega nada, ele nunca diz nada objetivo, ele só fica enrolando o tempo todo. E até hoje eu nunca vi momento nenhum ele ser objetivo, ou responder alguma coisa, ou entregar algum tipo de conteúdo, seja qual for. Eu nunca vi ele fazer isso. Eu só vejo ele enrolar e ficar fazendo firula ali na hora de se comunicar. E assim, ele fica muito puto, né, quando alguém faz alguma pergunta que ele não gosta. Eu acho ele muito forçado, porque ninguém, naturalmente, fica tão puto da forma que ele fica ali num palco, né? Vai que um maluco vai armado numa palestra dele aí, e tipo assim, o cara não tem medo não, pô, de nada, sabe? Então, isso me gera uma pequena suspeita de que tudo isso faz parte de um processo de marketing grande. Eu ainda acredito, né? Sansão acho que é real, mas eu ainda acho lá no fundo que tem algumas pessoas ali que são combinadas. Principalmente das perguntas que vai ao vivo ali. Se realmente não tiver, o cara, ele é muito foda na arte de improvisar. Na arte de parecer inteligente com coisas genéricas. Eu acho que ele é muito foda nisso. Então, Pablo, ele, através da persuasão dele, através da oratória, ele consegue convencer o público do que o que ele tá falando é incrível, é inteligente. É incrível o quanto ele fala coisas aleatórias, tiradas diretamente do sovaco, histórias bizarras. Outro ponto é a questão que envolve a hipnose, é a autoridade que ele tem. Então as pessoas já olham para ele ali como uma grande autoridade diante de toda essa repercussão. Até porque sempre quando ele tá nas palestras, Sansão, ele tá num palco muito alto. E quando alguém faz uma pergunta, tá lá embaixo. Então ele sempre olha de cima para baixo. Então existe essa relação, né? Pô, eu sou o líder e tu é o liderado. Então é muito difícil alguém vencer o argumento de Pablo Marçal. Por quê? Porque ele já tem toda essa autoridade, a palestra é dele, e tem um monte de babão que tá ali, que são fãs dele ali, e tudo que ele falar, não importa se vai fazer sentido ou não, a galera vai aplaudir ele. Que a gente chama, né? O público dele já é quente ali daquelas palestras. Então, independente do ambiente, independente do que ele falar, ele vai funcionar. As pessoas que eventualmente acabam indo contra ele ali, eu acho burrice. Ninguém vai ganhar dele ali, é impossível, porque todo mundo em volta vai estar contra você. Ele tem o controle do microfone, ele tem o controle de tudo, então nem faz sentido essa treta. E apesar de que o carinha aí, segundo ele, né, o carinha da treta lá do Strogonoff, ele disse que ele pensou em tudo aquilo ali, ele quis fazer aquilo ali pra ele crescer mesmo e tal. Eu não botei muita fé, não. Eu achei que ele inventou isso aí depois que já tinha acontecido, aí ele inventou essa história aí de que ele tava planejando tudo ali. Mas, enfim, ele até cresceu mesmo. Ele foi até num podcast, eu vi até eu não assisti todo, mas eu vi um corte. Peraí, o carinha que foi humilhado. Sim. Você disse que de vez em quando tem teu vilão, correto?
Não. Mas o que você quer com isso? A questão é o seguinte, você falou que nunca teve um hater pessoalmente. Eu tô aqui para te questionar pessoalmente. Então começa com como, aí. Sim. Como, me prova como você não quer dinheiro, só almas. Te provo. Sim. Você acorda 4h59 todo dia? Sim. Então continua acordando. Quando eu não aparecer, sua alma foi potencializada, eu plantei na sua alma, você faz isso pelos outros. Na verdade, você está querendo usar da sua escassez para me convencer de algo que eu tenho que transmitir, alguma riqueza para você, sem ser com dinheiro? Por que eu tenho que provar algo para você, sendo que eu já provei para aquele que me chamou? Quem é você na hierarquia do reino para vir aqui e falar que se eu faço algo para alma, para dinheiro? O que você quer de mim sem pagar? Você está diante de um rei, peça, o que você quer? Deixa eu te falar, eu fiz P140, eu paguei R$5.000 no almoço com você. Sim. Você almoçou? Almocei com você, não. Por quê? Porque você não almoçou com a gente. Oxe, eu sentei na mesa e almocei, que você estava também? Ah, aqui, ó, então. a questão... Onde você quer chegar? Outro como? Vamos lá. Eu quero chegar no seguinte. Ah. Você chegou lá igual artista. Eu sou artista, Simplesmente. infelizmente. Não, mas eu paguei R$5.000. Você quer seu dinheiro de volta? Não. Só se for para devolver todo mundo que participou, que todo mundo ficou Por que putaço você tá com vendo você. todo mundo, meu filho? Você veio para dar pitch, seu sensor estava quebrado. Você queria empurrar em mim um negócio de camiseta. Você acha que eu não te conheço? Você é um cara forçado. Você pegou o telefone e começou a achar que você ia usar a minha imagem para vender produto seu. Você acha que eu sou bobo? Você foi lá e quis tirar proveito que ninguém quis tirar. Sabe o que aconteceu? Eu olhei nos seus olhos e falei, seu sensor precisa ser regulado. Agora eu te pergunto, qual é a sua pergunta? A pergunta é essa. Você não fala. Eu fiz a pergunta, como... Como o quê? Presta bem atenção, você chegou lá, olha, como artista, eu paguei network com você. Sim, e estragou tudo. Você fez o que o piloto não sabe fazer. Você chegou e bateu com o trem de pouso e quebrou o avião. Ok. E agora está destruindo ainda mais. Eu não sei tem qual o seu... problema. Então tá, vai direto no como, pro próximo perguntar. Exatamente isso. Eu paguei R$5.000 no almoço. Sim. Que Tava ruim a comida? Tinha arroz, ó, tinha arroz. Coitado. Olha o que tinha, arroz, Corta o estrogonofe. microfone dele, já que você não tem pergunta. Qual que é o como? Deixa ele fazer, última chance. Como? Exatamente isso. Como tarará? Tá. Como você não quer dinheiro sendo que você aproveitou dos De um R$5.000? bobo. De um bobo? Ué, se você acha que eu Só sou pode, bobo por porque ele pagar tá R$5.000, jogando fora a oportunidade de fazer pergunta sem parar. fazendo a Você é um pergunta. hater? Você é um hater? Sou um hater. O que você quer então? O que eu quero? Você pagou para ir no almoço e queria que o babá ficasse do seu lado, pôr queria na sua você boca. lá como Você network. queria que não fosse um artista. Você ia pagar 5 mil no almoço de quem? De um mendigo? Você tem coragem de pagar 5 mil para comer com mendigo? Sim. Pague 5 mil então para comer com o mendigo. E pega o seu celular e vai tirar foto dele. Aqui eu e o mendigo. O que você vai ganhar com isso? Você queria acessar minha riqueza na marra. Você é um cara forçado, sem bom senso e continua sem bom senso. E eu vou te falar, você vai ter que caçar outro lugar para fazer o que você quer. Aqui não é seu lugar. Tudo bem. Mas Você agora... entende? Acabou sua chance. Tá querendo fazer o quê? Ele disse que fez isso de propósito? Sim, ele disse que fez tudo de propósito, ficou provocando o Pablo Marçal na hora do tal almoço para depois fazer aquela pergunta. E ele disse que só não ganhou muitos seguidores porque ele não conseguiu falar o arroba dele, mas ele ainda assim ele ganhou bastante seguidores. Inclusive, ele foi num podcast aí dar uma entrevista recentemente aí por conta dessa situação. A forma com que ele falou não me passou muita confiança de que era verdade. Eu acho que meio que aconteceu, e depois que aconteceu ele inventou essa história de que combinou, que tava planejando tudo. E aproveitou que já aconteceu o que aconteceu, então vou falar qualquer coisa aí, vai. Sim, e só pra ter um detalhe, o que custava 5 mil reais era o almoço, mas o encontro em si já custava 15 mil reais. Então foi 15 mil reais mais o almoço de 5 mil reais. Ele inventou um almoço na hora para cobrar mais 5 mil reais. Enfim. Bora, Sansão, vamos vender curso aí pra gente ir pra uma palestra do Pablo Marçal, a gente gastar 20 mil conto pra gente sair. Aí eu fiquei pensando, pô, o cara pagou 20 mil reais pra ser humilhado ali. Eu não sei se compensou, velho. Eu não sei se teve retorno pra isso tudo aí. Mas beleza, cada um sabe o que faz com o próprio dinheiro. Mas eu conheço algumas pessoas que gostam dele, velho, em real. Várias pessoas que conheço gostam do Pablo Marçal e acham ele o cara e dizem que ele, se ele chegou lá é porque ele sabe de alguma coisa. Enfim, com certeza ele sabe de alguma coisa, mas não quer dizer que ele vai te passar alguma coisa que você vai chegar lá também. Porque quando eu vejo as palestras dele, pelo menos esses cortes, ele não dá muita
não parece que ele quer elevar as pessoas, parece que ele quer manter as pessoas onde elas estão e ele sendo superior. Enfim. Cara, e assim, na verdade, as pessoas já sabem como reagir nas palestras dele. A mesma coisa que acontece com o Fernando Liberal, né? Então, o fenômeno da conformidade pública é muito forte nas palestras dele. Então, tudo que acontece ali, né, nas palestras do Marçal, ele gera um ambiente hipnótico para que tudo dê certo. E assim, eu confesso para você que eu achei interessante no início e depois eu achei o cara um meio charlatão, por quê? Eu não sei se você já viu, mas tem uma palestra dele que ele faz uma pseudo-hipnose lá e ele usa um contexto totalmente errado. Já viu aquela pseudo-hipnose onde você empurra a pessoa e a pessoa não sai do lugar? E depois você faz de novo e a pessoa consegue te empurrar? Sim, tô ligado. Eu não sei se você já viu esse vídeo, mas ele disse que o cara tem problema de identidade. Isso só acontece com uma pessoa que não se encontrou, que não tem uma identidade bem formada. Aquilo é um truque, velho. Aquilo ali é uma coisa que a gente faz ali no momento que o cara vai empurrar, que ele não consegue fazer. Não tem nada a ver com a explicação que ele deu. Então, isso eu já comecei a ver as picaretagem do cara ali. Cara, o Liberal também fazia isso. Mas eu sinceramente, ainda prefiro o Liberal do que o Pablo Marçal, se eu for colocar a ética na balança. O Liberal Sim. ainda tem uma esquizofrenia ali que dá pra você dizer que ele é doido, tá ligado? No mínimo. Mas já o Pablo Marçal eu acho que não tem inocência ali, cara. E, por exemplo, o lance dele tentar fazer a cadeirante andar, eu achei aquilo ali algo extremamente grave pra se fazer. Força, o senhor é capaz de fazer. Puxa a cadeira. Ele achou que era Deus ali, só pode. Porque assim, bicho, ele naquele dia que ele tentou fazer a cadeirante andar, ele tava dando uma palestra que não tem nada a ver com aquele contexto ali, pô. Sim, eu sinceramente não sei por que ele fez isso, cara. Eu sei por quê. Eu sei por quê. Posso estar errado, mas eu tenho que falar essa teoria pra vocês, né? Eu acho que falaram pra ele que ia ter uma cadeirante lá, ele já sabia previamente que ia ter, só que esqueceram de combinar, né, com a pessoa. Eu acho que foi um erro de comunicação entre ele e a produção, porque, meu amigo, ele fazer aquilo ali e pagar o mico que pagou, tentou várias vezes, a cadeirante não andou. Eu acho que ele queria fazer alguém andar, mas seria combinado ali. Mais uma charlatanice da fé. É muito complicado uma equipe cometer um erro desse, cara. Enfim, talvez ele achou que era um problema que ele conseguia ali fazer ela ficar em pé e a mulher pediu uma oração e ele aceitou ali na hora e meio que foi perdendo o controle. Mas, enfim, eu sinceramente não consigo entender o que aconteceu ali, cara. Mas ainda assim é uma situação bem complicada, porque aquela cadeirante ali, ela teve alguma esperança ali de que aquilo ali ia funcionar e a gente não sabe quais foram as consequências que ela teve depois daquilo ali, psicologicamente falando. E podem, não tô dizendo que mas podem ter sido complicadas, enfim, nos próximos dias ali dela. E, na minha visão, aquilo ali foi algo grave a se fazer, independente de qual contexto foi. Se foi falta de comunicação da equipe, se não foi, se ele achou que ele era Deus, se não achou, aquilo ali foi uma coisa que não deveria ter sido feita. Aquilo ali foi muito errado. Talvez ele achou que ela tivesse com algum problema no pé, alguma coisa assim, que ele conseguisse fazer ela ficar de pé. E não era uma paraplégica, não sei não sei qual era a patologia dela, qual é o diagnóstico dela, mas enfim, ela claramente não andava nada, ela não mexia as pernas, talvez ele não tenha achado que era algo tão grave assim. O livro dele, Código de Milhões, o livro todo ele fala isso, é destravar a mente, código pra isso, código pra aquilo. O que eu achei do livro? Eu achei um livro muito bom, tem alguns ensinamentos bem interessantes, mas é um livro bom pra quem não leu nada sobre finança. Zero. Você que nunca leu nada sobre finança, sobre prosperidade, se você não leu nada, o Zero Absoluto, ele é um livro bom. Porque o Pablo, ele é um cara muito bom para falar aquilo que já foi dito. Ele simplesmente, Sansão, ele pega os ensinamentos dos livros clássicos e
coloca ali ele falando do jeito dele. Eu não li o livro dele, provavelmente não vou ler, e eu acho que deve ser uma mistura de Segredos da Mente Milionária com Quem Pensa Enriquece, com Pai Rico, Pai Pobre. Exatamente. Mas, olha só, isso aqui eu já vi em tal livro, isso aqui eu já vi em tal livro, isso aqui em tal livro. Não é um livro de se jogar fora, mas também não é um livro extraordinário. É um livro curto, pequeno. Enfim, em termos de livro, cara, são livros de autoajuda, basicamente, né? Esse escopo de livros todos assim. Eu, particularmente, tenho uma opinião não tão positiva sobre esses livros. Eu acho que muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, ele coloca as pessoas em um campo de procrastinação, onde ela fica lendo um livro atrás do outro, achando que ela está sendo produtiva, mas ela não está fazendo nada na prática. Ela só fica viciada em ler livros de autoajuda, de ver coisas motivacionais e nunca faz nada. E ela fica nesse ciclo de falsa produtividade. Eu acho que tem mais esse efeito do que realmente ajuda as pessoas esse tipo de conteúdo. Eu, particularmente, li Segredos da Mente Milionária. Foi um livro que realmente, para mim, foi interessante, porque eu fui lá e comecei a aplicar aquilo ali. E eu não fico lendo muito esse tipo de livro, porque eu sei que pode gerar esse efeito. Porque eu conheço muitos amigos meus que, eu li esse livro, agora tem uma lista de livros aqui que eu vou ler, de livros que vão me levar para o sucesso. Mas livro nenhum vai te levar para sucesso, nenhum que vai te levar à ação que você faz. Mas já que nesse papo de livro, a gente consegue também ver muito do Pablo, da performance do Pablo Marçal, a gente consegue achar muito do que ele faz nas 48 Leis do Poder, que é um outro livro que está nessa lista aí, apesar dele ser um pouquinho diferente, né? Ele tratar sobre outros assuntos, não só sobre riqueza, é mais sobre comportamento, mas você consegue ver muito do que ele faz nesse livro ali. Com certeza é um livro que ele leu e que ele foi inspirado por ele. Eu gosto muito de escrever, eu tento desenvolver a minha habilidade de escrita o máximo possível. E uma coisa que eu percebi é que não era tão produtivo ficar lendo coisas sobre, por exemplo, copyright. Isso eu acabei perdendo sentido. Eu melhorei muito mais lendo histórias, lendo livros que contam boas histórias. E isso me ajudou muito mais do que ler conteúdos explicando tecnicamente como funciona o storytelling, como funciona cada passo específico da jornada do herói. Isso acabou não sendo tão produtivo. Foi muito mais produtivo eu consumir histórias diretamente, pessoas que contam histórias, livros de história, histórias em quadrinhos, desenhos, enfim, filmes, e ficar analisando esse tipo de coisa. E isso me ajudou muito na hora de eu escrever ali os meus roteiros. Por exemplo, aquele documentário que a gente fez ali lá das igrejas. Eu escrevi praticamente todas aquelas falas que eu falei ali, eu escrevi elas ali, tudo. E isso veio muito dessas habilidades de buscar consumir conteúdos desse formato também, e não conteúdos ensinando técnicas de como fazer aquilo ali. Não sei se eu fui claro nessa explicação aqui. Sim, perfeito. E, inclusive, Sansão escreve muito melhor do que o ChatGPT, viu? O ChatGPT, pra escrever não dá pra usar o ChatGPT não, cara, sai complicado. Inclusive, a gente tá falando sobre esses livros, eu tô até com um roteiro pronto. Na verdade, eu tô na parte de edição de um vídeo que eu vou fazer sobre Napoleão Hill, né, o autor lá do Quem Pensa Enriquece. Quem Pensa Enriquece, já li esse livro também. Sim. Eu vou falar sobre ele aí. Não vou dar spoiler, mas talvez eu surpreenda a galera aí do que eu tenho pra falar sobre ele e sobre esse livro. Show, viu? Aí, o Sansão já jogou os gatilhos mentais aí, viu? Curiosidade, antecipação. Peguei até o Bruno nesse daí. Pegou. E funciona, né? Se não funcionasse, a gente não usava.